Nós vamos conversar um pouco sobre a realidade de Joaquim Gomes e colocar qual é o contexto que Joaquim Gomes se encontra hoje na realidade dos demais municípios do estado de Alagoas. Com o novo Fundeb, a grande maioria dos municípios de Alagoas tiveram um crescimento significativo de recursos. Ainda não foi o caso específico de Joaquim Gomes por uma questão óbvia. Nós temos um problema da região de Joaquim Gomes, que é uma região decrescente de número de alunos. Todo um trabalho precisa ser feito no futuro para ver se equilibra e não há queda disso porque quem garante o maior crescimento do novo Fundeb é exatamente alunos, novo aluno, uma matrícula que seja crescente. E esse é um desafio que o município vai ter que enfrentar para poder conseguir valorizar cada vez mais os profissionais de educação. Mesmo nesse contexto, se trabalhou algumas alternativas importantes para que a gente pudesse ter uma alavancada na realidade de Joaquim Gomes, mesmo tendo ainda um VAT curto, pequeno, que o VAT é o seguinte, valor aluno ano total, que é específico de cada município, que é como se fosse um fundo por cada município. Nesse contexto global, a grande massa, nós temos aqui em cerca de 10 a 12 municípios do estado de Alagoas que concederam reajuste na faixa de 10% a 15%, abaixo de 15%. Temos uma outra faixa que a média de reajuste girou em torno de 15% a 17% e a 20%, a grande maioria. Poucos chegaram já a reajuste de 25% e alguns municípios, inclusive que eu trabalhei, que eu ajustei, que chegou a 33,24%, que é o valor máximo de reajuste do ano do piso salarial profissional. O que nós trabalhamos inicialmente no caso de Joaquim Gomes? Analisando a realidade financeira dele e já o impacto pesado de folha que ela tem diante de um plano de carreira que está aplicado na sua íntegra, a estrutura era uma das mais altas do estado de Alagoas, mas todos esses planos estão com a defasagem em relação ao piso salarial muito alta. Por exemplo, no caso de Joaquim Gomes tem uma defasagem de 74%. A distância dele do salário base inicial para o piso salarial profissional nacional. Nós fizemos duas alternativas de proposta que apresentamos ao sindicato aqui, para que eles pudessem dialogar e discutir qual era a alternativa melhor. A primeira era aplicar simplesmente um reajuste linear de 15%, mantendo os padrões do plano atual, mas que continuava com a defasagem de quase 50% na carreira, ou seja, da base inicial. Essa era uma alternativa. Então era um reajuste linear em média de 15% para todo mundo. Lógico, para todo mundo, digo vírgula, porque quando você aplica o reajuste, você aplica na tabela salarial. Se a tabela salarial é muito defasada, esse reajuste é baixo. Por exemplo, no pessoal de apoio administrativo, o salário do pessoal de apoio administrativo, para vocês terem uma ideia, hoje, em vigor, não é o salário mínimo. O salário em vigor é R$ 998. Esse é o salário piso inicial do pessoal do nível médio. Quando a gente aplica um reajuste, aplica aqui. Então você corre isso na tabela. Quando você enquadra as pessoas, você acaba tendo reajuste menor, em especial para o pessoal de apoio administrativo. O que nós propusemos? Bem, uma forma era apresentar mais ou menos uma média quase superior à grande maioria dos municípios, que é um reajuste de 15%, médio, para todo mundo, aplicado na tabela salarial cheio. Mas a gente queria buscar uma alternativa que fosse melhor, que pudesse valorizar mais, e nessa aí seria mexer na reestruturação, não do plano em si, porque o plano está sendo reestruturado, com uma lei ou com a outra, com um percentual de 15%, ou com um reajuste de ordenamento de carreira, ele seria feito de qualquer forma, porque ele está fora da legislação atual do novo Fundeb. Ele está desatualizado, precisa ser atualizado, em qualquer circunstância. Na outra circunstância, a gente reestruturava também a tabela salarial, criava uma tabela mais enxuta, encorpada com uma valorização significativa. Dois caminhos, eu vou começar inclusive pelo apoio. Por exemplo, o apoio, uma grande massa recebe salário mínimo, por quê? Porque a tabela salarial é de 998.
Então ela vai engolindo todo mundo e você tem já até mais da metade da carreira abaixo do salário mínimo. O que nós propusemos com a outra proposta que não era a de 15%? Era elevar esse piso do pessoal de nível elementar para R$ 230, superior ao salário mínimo, puxar a carreira com verticalidade e horizontalidade, onde ninguém ficaria com salário nem igual ao mínimo, superior. Então, essa foi a proposta feita e incorporava isso aqui na carreira. Isso traria todo mundo, teria fôlego, inclusive para o ano seguinte, que o salário mínimo era que iria ultrapassar, mas uma diferença já bem menor. Então, era uma recomposição do caso do apoio administrativo total, onde grande maioria dos municípios, que inclusive que eu trabalhei, que eu fiz recentemente, não deu para fazer isso. Eles continuam, alguns ainda com salário abaixo do mínimo, apesar de ter tido reajuste até de 25%. Por quê? Porque a tabela estava muito rebaixada. A do caso de Joaquim Gomes, ela já traria uma valorização nesse patamar. Então, ninguém partiria de apoio administrativo com salário menor que o mínimo. Pelo contrário, maior. O piso inicial para o funcionário de níveis médios, de nível fundamental, nas classes iniciais, as séries iniciais, no nível 1, passaria de 998, que ele recebe hoje por força de lei de salário mínimo, para 1.230. Então, isso aqui incorporava todo mundo na carreira, como a maioria desses profissionais estão todos na letra H, I, J, a valorização é grande. Então, não dá para desprezar. Esse foi o diálogo que nós fizemos aqui com o sindicato. Aqui com relação ao pessoal de apoio e administrativo. É significativo. Nós temos pouquíssimos municípios no estado, conto nos dedos, quem está com um piso hoje superior ao salário mínimo. 4 ou 5. 4 ou 5. Então, assim, isso seria uma coisa importante, porque você já saía com a questão recuperada. No caso dos professores, nós também fizemos uma proposta de recomposição de carreira, onde essa recomposição de carreira estabelecia uma progressão horizontal em todas as classes de 4%, estabelecia uma progressão vertical de 40% do nível médio, professor de nível médio na modalidade normal, para o nível superior, e estabelecia 15%, 20% e 20% para especialização, mestrado e doutorado. Só que ao fazer essa proposta, que hoje em vigor, que os professores estão recebendo, o piso, quando eu falo em piso aqui, eu falo em piso de 40 horas. Todas as demais jornadas é proporcional a essa conta. Hoje, esse piso de R$ 2.556,46 pago, hoje, está muito longe de R$ 3.845, que é o piso nacional. R$ 3.845,43. 63. Bem, que dá mais de 74% de defasagem. Como eu já disse, se a gente aplicar simplesmente aqui um reajuste de 15%, a gente simplesmente vai cair essa defasagem para 54%. 55%. O que nós fizemos? Fizemos uma outra proposição com essas grades que eu acabei de colocar, elevando esse piso inicial de R$ 2.256,46 no nível médio e de R$ 3.384,69, que é hoje o piso da licenciatura plena. Nós elevamos isso com uma proposta nova para R$ 1.974,41. Aliás, desculpe, elevamos esse piso aqui em 40%, onde um professor, agora eu vou trazer ele para o enquadramento real, que é hoje 99% de professores de 25 horas e alguns poucos de 20 horas. Ou seja, esse piso sai simplesmente de um valor de 1.410, que é quanto ganha hoje um professor no início de carreira, com nível médio na modalidade normal, saiu simplesmente de 1.410,29 da nova proposta, dessa reestruturação de carreira, para 1.974,41. Isso é um reajuste de 40%.
Então veja que ele mudou o patamar completo do 15. Para os professores aí onde está a concentração dos professores de Joaquim Gomes? Analisei para poder fazer o custo individual. No caso da concentração dos professores, nós temos hoje, no início de carreira, na classe A, de nível superior, 7 professores. E de especialização, 66, a maioria da categoria. E de mestrado, 10. Esses professores no início de carreira, o que nós estamos fazendo? Nós estamos propondo um novo piso que reduz a diferença para o nível, para o piso nacional, de 74% para 30%. Então não é qualquer coisa. Nós ficamos num patamar altíssimo e com a possibilidade futura de recuperar isso com mais rapidez em relação ao piso nacional. Então não é qualquer coisa. A esses 66 professores, 7 professores que estão hoje no início de carreira com nível superior e aos 66 que estão no início de carreira com especialização, eles têm nada mais, nada menos de incremento real no salário inicial deles, ainda agora com direito legal, mesmo em estágio probatório, de 30,67%. Não é um reajuste qualquer, para massa maior. E aqui eu estou falando do conjunto, porque hoje nós temos uma situação lá assim, ou tem quase todo mundo no início e a outra parte no final, na última letra. E você não pode estabelecer uma reestruturação de carreira aplicando no mesmo molde, porque exploderia. Isso aqui vai a 130% de gastos se você fizesse no patamar, como depois o sindicato propôs na Câmara de Vereadores. Isso não existe, aquela formulação. Então, assim, e essa proposta aqui, ela estabeleceu um ganho real grande para o início de carreira e foi crescendo. Como é que está concentrado os professores de lá? Você só tem professor na letra F, na classe F, que é de 15 a 18 anos, depois desses todinho, que é a maioria que eu coloquei aqui. 10 mais 66 mais 7. Aí você tem 9 e um 10 e um 11 na classe F. Tem 2 na classe G. 17, 18, 21, 22 na classe H. E o restante todinho, o restante dos professores, 60 e pouco, na última classe, já em caminho de aposentadoria. Bem, qual é o reajuste menor nessa estruturação feita? É lógico, quando você reestrutura uma carreira, isso no ponto de vista legal, é chamado de aumento, é reestruturação. São duas coisas distintas, reajuste e aumento. Reajuste é a aplicação linear que nós propusemos de 15%, sem mexer em nada. E ficando o salário lá embaixo inicial, a carreira que você não recupera nunca para chegar no piso. A outra coisa é você reestruturar a carreira, que é chamada de aumento. Na reestruturação de carreira, você eleva patamares e um tem aqui, outro tem menos, outro tem mais, porque você vai ordenando uma nova carreira, uma nova estrutura. Então, hoje, com essa nova estrutura de carreira, o menor reajuste para esses professores seria de 12,20%. 12,20. Ia subindo assim, 14,36, 16,55, 16,55, 18,77, até chegar a 30,66%. E no caso dos 10 que têm mestrado, que já tem um patamar de salário razoável, esses têm hoje, teria um incremento real, que já estão todos acima do piso, teria um incremento real de 25,44%. Então, não é qualquer coisa que nós estamos falando da proposta. Então, essa era uma proposta das duas alternativas que nós formulamos para debate com o sindicato. E apresentamos as duas alternativas e, a princípio, depois de um tempo de análise que nós encaminhamos para eles, ficou encaminhado de que o que iria para a Câmara seria a proposta 2. A proposta não dos 15%, mas a proposta do reordenamento. Por quê? Porque ela apresentava a recomposição real e melhoria do piso inicial de toda a categoria, além de alavancar profundamente o pessoal de apoio administrativo, que todos saíram do patamar, de abaixo do salário mínimo, para ser um patamar superior ao salário mínimo, que era um piso de R$230.
Essa foi a proposta. Então, ninguém fez essa proposta nesse patamar. Eu já reestruturei um monte de planos, mas a média tem sido sempre inferior a esse patamar que está aqui. Inferior. Por quê? Porque quando você estrutura os planos, ou você aplica um valor menor de percentual para poder incorporar aquele plano como ele está existente, ou você reordena ele com estrutura de carreira, que é o que nós chamamos de aumento real. Que o aumento é a reestruturação que vem em cada pessoa, cada um de forma diferente, como a gente fez no Estado em outubro do ano passado, onde você teve uma variação de 48% de aumento no começo de carreira para 11% no final. 11% no final. Então, essa é a proposta que foi feita e que, a princípio, foi acatada pelo sindicato. O retorno, feedback para nós, foi que essa era a proposta que deveria ser encaminhada, e foi essa que nós encaminhamos no plano de carreira. O que precisa ser feito? Eu acho que não pode estancar o diálogo nesse contexto. Eu acho que ninguém está dono da verdade, nem superior a ela, nem inferior também, porque não possa trabalhar as questões. Acho que precisa se encontrar o diálogo nessa questão e a categoria precisa ter clareza do que isso significa. Para que ela não fique simplesmente num patamar de enfrentamento e acabe prejudicada no final, nem uma coisa nem outra. E esse, para mim, é o caminho que a gente deve trilhar e buscar alternativas e fazer esse debate, para que a gente possa realmente garantir um processo de valorização. E eu digo para todos os profissionais que o importante é construir mecanismos que você possa construir um futuro melhor, uma valorização melhor, um patamar de que você não fique se enganando, dizendo, não, eu quero isso, mas não pode sair nunca. Repito, na forma como está a estrutura hoje, o 15% é quase não suportável mais, diante do quadro que nós estamos vivendo. É bom saber que agora, inclusive com a nova legislação aprovada do ICMS, a previsão de queda do ICMS do estado de Alagoas é de 300 milhões. Aí o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque de 300 milhões que caia na arrecadação, 20% cai no Fundeb. Porque de 300 milhões, 20% daqueles 300 milhões, que seria dinheiro vivo, vai para o Fundeb. Se eu não tenho 300 milhões, eu não tenho 20% de 300 milhões. Então, fazer a discussão daqui para frente, inclusive, tem outro patamar de discussão. Então, é preciso atentar para isso. Onde a gente podia já estar com isso consolidado e resolvido. Mas, assim, cada passo é um passo. E o importante é a gente buscar essas alternativas. Portanto, o que foi discutido anteriormente, exaustivamente, inclusive aqui neste local que eu estou agora fazendo essa gravação, foi nesse sentido, com essas duas alternativas. Precisava ter batido o martelo definitivo. Quando se buscou outra alternativa, quero aqui chamar mais atenção de uma coisa. Com o que foi proposto na Câmara de Vereadores para emendar a segunda proposta original, ela é completamente inviável. Ela representa, eu ainda não fiz os cálculos totais, que está faltando uma folha de pagamento para eu verificar, mas vou colocar isso no papel claro. Isso aqui representará em torno de 120% a 130% de dispêndio real com folha. Onde hoje você é proibido, inclusive, de gastar os 100%, porque do VAT, 15% dele tem que ser despesa de capital. Então você não pode sequer gastar os 100% da folha. Teria que botar menos do que os 100%, só dá 98%. Então, você do 98% que é possível gastar com folha, você teria que chegar a 120% mais ou menos, colocando dinheiro próprio. E isso é simplesmente impossível, do ponto de vista do que é real, e você ainda tem um quadro crescente, porque tem concursado, cada vez que você incorpora concursado, você traz uma folha crescente para isso. E o nível de aposentadoria não está indo na mesma dimensão. Se o nível de aposentadoria fosse na mesma dimensão, você teria fôlego à frente, do ponto de vista aí constituído. E a perspectiva futura é de você ter um plano que valorize bem, porque a tendência, como eu falei aqui, nós temos 74 professores em final de carreira. Em um tempo curto, curto espaço de tempo, esse pessoal todo está em condições de aposentadoria permanente, irá para a aposentadoria. Isso traz um alívio também do ponto de vista de estruturação de folha e de valorização no global
do plano de carreira. Porque você desafoga o final e constrói para as demais classes uma nova estruturação financeira. Então, esse é o quadro que nós temos hoje, do ponto de vista da realidade de Joaquim Gomes, e que se as propostas, uma ou outra, tivesse sido aceita, tinha sido ganho real para todo mundo. Repito, está longe a proposta de 15% se comparar com essa proposta outra de reestruturação. A proposta de reestruturação é de um ganho real muito superior, de forma imediata. Por isso, é preciso que haja um debate claro sobre essas questões e que a gente possa realmente fazer a valorização conforme os preceitos legais hoje do Fundeb estabelecem.